gente já trabalha. E aí, aqui a gente está falando também, lá já da introdução da economia política da origem à crítica marxiana. Por quê? O Zé Paulo Neto ele começa literalmente desse ponto. Assim, eu preciso entender o que é que o Marx está criticando. E aí ele está criticando a economia política e a economia clássica que está posta aí. Esse quadro aqui, ó, é um quadro que depois eu quero que vocês deem uma olhada nele, que ele vai fazer um levantamento geral sobre a história. E ele vai apontando aqui, olha, o desenvolvimento das forças produtivas, como que elas vão aparecendo ao longo da história, então, escasso, a propriedade do meio de produção, olha, coletivo, propriedade privada, terra e instrumentos, propriedade privada, a terra, olha, Idade Média, propriedade privada dos meios de produção, os materiais, a indústria, a divisão social do trabalho, como que ela vai mudando ao longo da história. Então, olha só, aqui era uma relação etária, depois passa uma relação territorial, campo, cidade, aldeias, amos e escravos, no escravismo, senhores e servos, capitalismo assalariado e trabalhadores, as relações sociais de produção, como que elas acontecem, são antagônicas, são tributárias, são escravistas, são feudais. Então, isso aqui é só para vocês depois darem uma olhada com calma, para vocês entenderem que existem mudanças ao longo da história. Olha, relações de distribuição, igualitárias, desiguais de classe, desiguais, como é que já vai mudando aqui. Aqui, ó, aqui tem uma característica interessante, ó. A partir do momento que existe o excedente, vai tendo um intercâmbio e vai produzindo toda essa economia que a gente vai vendo. Aqui embaixo, olha que outra característica importante. Não existe propriedade privada. É o último aqui. Aqui, ó. Até a antiguidade oriental não existia propriedade privada. Aqui a propriedade privada já vai tendo uma relação. Quando a gente discute economia, uma das características, além da necessidade da demanda, é que para a economia sustentar, alguém tem que ser dono daquilo lá, para poder negociar, para poder articular. Isso é uma leitura econômica completamente atual. Por exemplo, tem uma máxima econômica sobre o ar. Então, assim, a gente vai negociar o ar? Não, o ar é um bem que está aí para todo mundo. Não é um bem escasso. Mas se a gente estivesse na Lua? Ah, tá, ok. Então a gente ia negociar porque ele lá se torna um bem específico, um bem raro. Tá, mas para além disso, para negociar, alguém tem que ser dono desse ar que vai para lá para poder ser negociado. Então tem outra característica da propriedade aí que vai ser influenciada. Então a gente precisa entender que tem que ter uma ausência desse produto no mercado, tem que ter ele em sobra para ter negociações, tem que ter ele excelente e tem que ter uma propriedade segundo essa relação econômica que a gente vive hoje. E aí a gente passou por essas leituras na Grécia Antiga, na Roma, sobre as primeiras leituras sobre economia, sobre o termo economia, que já foi cunhado por Aristóteles, depois Platão sobre ordens econômicas, então uma leitura geral que vai acontecendo. O mercantilismo com essa lógica da acumulação de metais, o comércio exterior, a circulação do comércio. Então, no mercantilismo, mais do que a acumulação do metal, que é algo extremamente importante, que o dinheiro pode circular, está em foco aqui a distribuição. Isso é muito legal. Assim, quando a gente fala de mercantilismo, aí a gente vai lembrar lá a moeda, aí surgiu a moeda. Mas o que a moeda fazia? Ela fazia com que eu poderia trocar e circular a mercadoria a longas distâncias. E aqui tem uma outra característica, né? O mercantilismo, enquanto economia política, ele vai falar que quem tem mais moeda é mais rico e mais forte. Quem exporta mais, quem vende mais do que compra é mais rico e mais forte. Então, aqui a gente começa a falar também em balanças comerciais, o mercantilismo já vai começar a apontar um monte de coisa para a gente. Então, beleza, se eu estou vendendo mais do que eu
que eu estou comprando, sinal que eu tenho mais dinheiro. Então a gente já começa a definir. A partir dessas leituras aqui, é que Adam Smith vai escrever lá a riqueza das nações, que ele vai tentar delimitar o que é realmente a riqueza das nações. O mercantilismo, que é essa galera trocando e correndo com tudo para cima e para baixo, ele vai estimular também, é óbvio, a guerra, né? A guerra é uma característica extremamente importante para a gente entender que ela estimula economias também. Ela produz a venda de materiais, de bens para proteção da propriedade privada. Tem um filme brasileiro que é muito legal e vale a pena depois vocês assistirem, que chama O Homem do Ano. É um filme que vai contar a escalada de um cara no Brasil para chegar ao Homem do Ano e no processo de venda de seguranças, de segurança privada. Muito legal esse filme. Deixa eu ver se eu não vou lembrar o nome do autor, mas depois eu lembro. Mas continuando. Aí a gente vai falar sobre a evolução das escolas de pensamento. A primeira escola de pensamento é a mercantilista, depois a gente vai vir com a fisiocracia. O que a fisiocracia vai levantar aqui? Ela vai levantar uma naturalidade. Como assim? Que existe uma ordem natural das coisas. Isso é de doer, cara. Porque o que eles estão falando aqui? Que as coisas funcionam a si mesmo e pronto. Então, é quase aceita que você vai ficar nessa condição sua aí, pronto. Então, a escola fisiocrata é uma escola francesa que vai falar sobre essas regras da natureza e vai reforçar esse bem da propriedade privada e vai reforçar, inclusive, a terra, né? Então, não, os fisiocratas sustentavam que a terra era a única fonte de riqueza e que havia uma ordem natural. Então, ordem natural é aquilo que eu estava falando para vocês, gente. É tipo assim, é falar, não, aconteceu assim, tá bom. É negar a história. É negar a história de que quem era rei tinha mais terra, que quem era rei foi definido pela igreja, por Deus. E essas pessoas vão continuar com terra e vão continuar com a propriedade. Então, não é uma ordem natural, mas isso começa a entrar também no campo da ciência como uma ideia de falar que é uma ordem natural. Alô, fazia com que o universo fosse regido por leis naturais, absolutas e imutáveis, e universais, desejadas por quem? Por quem? Pela providência divina, para a felicidade dos homens. Já é. Então, não esquenta a cabeça que é a providência divina que falou que você vai ser servo do feudo e vai ter sempre o senhor feudal e depois você vai ser empresário e o outro vai ser trabalhador, e isso é a providência divina, é quase falando como a discussão que a gente tem sobre castas. O trabalho de maior destaque foi do francês François Quesnay, autor do Tableau Econômico, que é o quadro econômico, primeiro a dividir a economia em setores, mostrando a inter-relação dos mesmos. Então, esses aí, o François Quesnay. Ele era médico e ele começa a se interessar por economia e começa a pensar na economia como um organismo físico, né? Então, lá, interessou por economia em 1750, depois que conheceu Vicente Gournot, que era inspetor de qualidade de produtos de acordo com as marcas registradas e considerado o autor da famosa frase laissez-faire, laissez-passer, que é deixa fazer, deixa estar, deixa acontecer. Essa frase, ela reforça esse naturalismo, né? Reforça também a individualidade. Então, aqui, ó, eu estou reforçando o naturalismo, a individualidade, até chegar lá no liberalismo, que reforça, não, deixa o mercado se virar, deixa a mão invisível do mercado controlar.
Mas essa ideia da mão invisível do mercado, ela está vindo nessa tradução do François Quesnay lá, que está falando desse naturalismo que tem das coisas. Só que a gente sabe que não é um naturalismo. Tem um determinado grupo ali que detém essa mão invisível do mercado. Então a mão não é tão invisível assim. É isso que a gente descobre depois. A fisiocracia surgiu como reação ao mercantilismo, sugeria que era desnecessária a regulamentação governamental, pois a lei da natureza era suprema. Então, isso já começa a aparecer aqui nos fisiocratas. Encorajava-se a agricultura e exigia que as pessoas empenhadas no comércio e nas finanças fossem reduzidas ao menor número possível. Então, olha só, aqui a fisiocracia, ela quer reforçar a terra ainda, a terra enquanto propriedade. E aqui, olha só a jogada dos caras, eles falam, olha, o que importa é a terra, e esse povo aí que está comercializando, eles têm que ser um número pouco, eles têm que ser, não vão dar muito força para esse povo, não. Que é o contrário que acontece. Depois, esse povo que está comercializando começa a ganhar uma grande força, uma grande expressão. O lema o mundo estava ameaçado pela falta de alimentos, com excesso de regulamentação e intervenção governamental. A situação não se ajustava às necessidades da expansão econômica e só a terra tinha capacidade de multiplicar a riqueza. Aí a gente vai entrar nesses dois camaradas bonitinhos aí que a gente já falou. O da esquerda, nós vimos o vídeo dele, que é o lindão do Adam Smith, e o da direita, o bonitão do David Ricardo. Então, a doutrina clássica é frequentemente chamada de liberalismo econômico. Baseia-se na liberdade pessoal, na propriedade privada, na iniciativa individual e no controle individual da empresa, apoiado na doutrina laissez-faire. Então, o que a gente já está fazendo aqui é o que o Marx vai falar. O Marx vai falar, ô, velho, não é natural. Essa galera aí está defendendo deles. Não tem um justnaturalismo aí, não tem como eu dar uma liberdade para o mercado, porque eu sei que é fria. Essa mão invisível, ela tem dono, e esses caras vão ser esses precursores disso. Então, lá, o primeiro princípio da escola clássica era o laissez-faire, deixa rolar, deixa fazer, deixa acontecer. O melhor governo é aquele que menos governa. A gente vê atualmente nas nossas discussões o neoliberalismo, o pós-liberalismo, que são todas as discussões que vão trazer novamente essa ideia do mercado livre, o mercado para fazer o que quiser. As forças do mercado competitivo livre orientam a produção, a troca e a distribuição. A economia era considerada autoajustável e tendia para o pleno emprego sem a intervenção governamental, com exceção de Ricardo, que enfatizava a harmonia de interesses. Então, o Ricardo já falava, peraí, tem que ter uma harmonia aí, senão vai dar ruim. Ressaltava-se a importância de todas as atividades econômicas, especialmente a indústria. Então, aqui já muda. Se a fisiocracia está falando que é importante a agricultura, aqui vai falar, olha, é importante todas e, inclusive, a indústria, porque é o processo de transição que está acontecendo. Visava a promoção do máximo crescimento e desenvolvimento econômico e a crença do desejo individual inato de acumular riqueza como um fim em si mesmo. Então, aqui é a criação da meritocracia. Então, basta você querer que você vai ficar rico, basta você correr atrás, vai lá, meu irmão, mete bronca, corre atrás que você vai ficar super rico. Só que não, né? Então, basta eu querer entregar, virar um entregador aí, trabalhar igual absurdamente que eu vou ficar rico? Não, não vai. Se você fica doente, se outras coisas interferirem, se você for atropelado, acabou a sua possibilidade. Você não vai ter o que a gente fala de uma rede de apoio, né? Como que essa rede de apoio às vezes se constitui? Ela se constitui pela propriedade, pelo dinheiro. Se eu tenho dinheiro para me manter diante das desavenças, fica muito mais fácil. Então, é esse o limiar que vai sendo colocado aí. Os clássicos consideravam a economia como um todo, abordagem macroeconômica. Então, eles vão ter essa leitura mais ampla. Então, a doutrina, a validade dessa escola clássica em sua época,
ela se torna assim super, porque a indústria está querendo crescer, a burguesia está querendo crescer, então fala, é esse mesmo caminho, então vamos meter bronca, vamos deixar isso aí acontecer da forma mais básica possível, que isso é importante para caramba para a gente. Vamos ver o que mais aqui. Tal a doutrina. Essa doutrina vai influenciar classes posteriores, claro que vai influenciar, né? E isso até hoje a gente vê aí o neoliberalismo todo reforçando ainda. E as pessoas nem sabem o que é de fato esse tal tão famoso neoliberalismo, mas ele tem aí uma tradição, ele tem toda uma condição aí que é extremamente importante para a gente. Olha lá, doutrina, esse sucumbiu quando as flutuações das empresas abalaram o equilíbrio da sociedade capitalismo e quando a concorrência cedeu lugar a estruturas de mercados alterados caracterizados pelo quase monopólio e pelo oligopólio, pelas indústrias regulamentadas e assim por diante. Menosprezo a mudanças de tecnologias futuras, comércio internacional que prejudicava. O que está falando aqui? Influencia lá posteriormente. E se abala essa estrutura quando começa a ter empresas que se tornam maior do que o Estado. Quando a gente começa a ter empresas que têm um poder maior do que o Estado e vão ter uma definição, o oligopólio é isso, assim, eu sou tão grande que eu posso até destruir um país. Por exemplo, o crack, o famoso crack da Bolsa de 1929, ele é bem característico dessa falácia que é o liberalismo. Então, o governo dos Estados Unidos deixou tão livre o mercado surtou na busca pelo lucro. Então, ele vai ao extremo. Então, existe um limite muito grande sobre esse liberalismo. Então, vamos lá. Voltando aí, só mostrando para vocês quem que é o conhecido pai da economia, o personagem lá, o autor até ficou parecido com ele. Então, a filha de um comissário da alfândega, nasceu na cidade portuária de Kildare. Ele... Eu tenho que liberar o povo que chegou aqui, que eu não sei o que é. Aqui. Então, é esse teórico que vai desenvolver essa discussão mais aberta. Só que tem uma questão aqui que é muito legal, que às vezes passa batido sobre Adam Smith. Adam Smith era um estudioso sobre a ciência moral e política. Então, olha só, ele era um filósofo que estava preocupado com a questão da moralidade ali. E aí, isso vai aparecer nos escritos dele como esse posicionamento de quem tem esse direito, de fato, à terra ou não tem. Esse livro aqui, a Teoria Moral dos Sentimentos dele, para ele era considerado o livro que tinha que ficar para a história sobre a produção dele, que ele está falando sobre a moral dos sentimentos, como os sentimentos se construem coletivamente. Só que é o outro, a riqueza das nações, que se torna o grande pan. Então, olha só, a riqueza das nações, de 1776, ela se associa muito abertamente com a independência dos Estados Unidos. Então, a gente está vendo um movimento em toda a história que vai dizer sobre isso, né? Sua obra Riqueza das Nações é um tratado muito abrangente sobre questões econômicas que vão desde as leis do mercado e aspectos monetários até a distribuição do rendimento da terra, concluindo com um conjunto de recomendações políticas. Por isso que ele tem esse poder da leitura da economia política, né? Porque ele está fazendo uma conjunção ali mais clara. Em sua visão harmônica do mundo real,
Smith acreditava que se deixasse atuar a livre concorrência, uma mão invisível levaria a sociedade à perfeição. Então, essa famosa mão invisível dele é espetacular. Olha aqui o que ele vai dizer aqui, ó. Para aumentar a produção e a divisão de trabalho, isto é, os trabalhadores deveriam se especializar em algumas tarefas. Então, ele fala, olha, o trabalhador não tem que saber de tudo, mas ele tem que se especializar. A produtividade decorre da divisão do trabalho, então, mais produtivo está ali. É necessário ampliar mercados, não há intervenção nas leis de mercado, e é isso aqui que vai estar posto lá, ó. Para ele, todo indivíduo age em interesse próprio, isso pode levar a uma mistura caótica de produtos e preços, mas outras pessoas interesseiras fazem a competição e elas tiram proveito da ganância alheia. Se um vendedor cobra caro demais, se o empregador paga salários baixos demais, outro vai reduzir o seu preço e o primeiro vendedor não venderá os seus produtos e outro vai pegar os empregados dele e a sua empresa falirá. Então, o que ele está falando ali? Que tem que ter essa concorrência para o mercado fluir. Então, se o vendedor cobrar demais, se você deixa ele na condição lá, outro vai reduzir para ter. Então, ele está falando, o mercado em si vai se estabilizar. Então, um sujeito só não vai deter o poder, porque o outro também vai poder produzir. Só que isso vai abaixo quando a gente vê uma indústria comprando a outra. Então, por exemplo, a Coca-Cola. Coca-Cola é mestre em fazer isso. Se você vai viajar, por exemplo, uma vez eu estive no Peru e tem um refrigerante lá que chama Inca Cola. Ele é amarelo, mas é um amarelo fosforescente, que é um refrigerante que vendia assim absurdamente no país. A Coca-Cola não conseguia entrar lá. Ela entrava, mas sempre ficava segundo, terceiro. O que a Coca-Cola faz? Vai lá e compra o Inca Cola. O que a Coca-Cola faz aqui no Brasil? Compra o Guarapã, compra todas as outras pequenas. Então, essa ideia do mercado, dessa flexibilidade da concorrência, ela é desconstruída a partir do momento que as empresas começam a crescer tanto que elas impedem a própria concorrência. Então, você chega lá no Peru, o Inca Kola continua fazendo o maior sucesso, ele está lá o tempo todo. Não mudou a fórmula, nem nada, só que ele agora tem escrito lá embaixo, empresa by Coca-Cola. Como o Marangon, como as outras refrigerantes vão tomando essa mesma relação. Então, se eles despontam... Então, essa ideia que a Dan Smith tinha, que a mão invisível do mercado regula, se autoestabiliza, a mão vai produzir, vai dar condições para os trabalhadores, vai dar mais salário, ela vai por água abaixo. De fato, ela não vai se concretizar, porque a gente vai ter uma outra movimentação desse famoso e grandioso capital. David Ricardo, pensador dedutivo do geral para o particular, que fazia generalizações vastas, as quais denominava de leis econômicas. Leis que regulavam a distribuição de metais preciosos do mundo, leis que governavam o intercâmbio internacional de bens, leis que governavam a distribuição de renda. A partir das ideias de Smith, desenvolveu alguns modelos econômicos com grande potencial analítico. Aprimora a tese de que todos os custos se reduzem a custos de trabalho e mostra como a acumulação do capital, acompanhada de aumentos populacionais, provoca uma elevação da renda da terra, até que os rendimentos decrescentes diminuem de tal forma os lucros que a poupança se torna nula, atingindo-se uma economia estacionária, com salários de subsistência e sem nenhum crescimento. Então, David Ricardo, ele reforça, mas ele já começa a fazer algumas críticas a essa movimentação da própria economia. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos parar por aqui, eu volto na próxima aula falando um pouquinho mais de David Ricardo e a gente dá continuidade, mas agora a gente vai parar até para conversar um pouquinho sobre PEIs, tá bom?
Deixa eu parar a gravação.